O povo de Deus deveria ocupar a terra de Canaã, mas a terra de Canaã estava ocupada pelos cananeus, pelos amorreus. Como então se daria isso? Como é que Deus estava cometendo essa arbitrariedade, tirar um povo para colocar outro? Os habitantes da terra deveriam ser desapropriados para que Israel pudesse ocupar então a terra da promessa. Isso realmente parecia uma arbitrariedade do Senhor Deus, dar preferência para um povo. Mas vamos ver, irmãos, o que a Bíblia diz. Vamos ver por que Deus tomou essa atitude. Vamos ver o que a Bíblia diz sobre o comportamento dos amorreus, o comportamento dos cananeus, o comportamento daqueles que habitavam originalmente a terra de Canaã. Primeiramente, a promessa que o Senhor fez a Abraão. Abraão peregrinou pelaquela terra, mas aí saiu daquela terra e o Senhor disse assim a eles: os seus descendentes, após 4 gerações, voltarão para essa terra quando a medida plena da maldade dos amorreus exigir o castigo. Isso está em Gênesis 15, 16. A medida plena da maldade dos amorreus. Ora, ia preencher a totalidade da maldade, toda a maldade. E aí, então, deveria exigir o castigo. E esse castigo seria a desapropriação. Mas, veja, irmãos, isso não era uma coisa imediata. Quando o Senhor falou isso para Abraão, ele falou assim, após 4 gerações. Portanto, havia muito tempo ainda para arrependimento e para a salvação dos cananeus, se eles assim o quisessem. Qual era a condição dos habitantes de Canaã no tempo de Josué? Veja, Levítico 18, dos versos 24 a 30, nós encontramos o seguinte: eles se contaminaram com todas as abominações. Eles contaminaram a terra. Entre essa contaminação da terra e as práticas que eles faziam, tinham sacrifícios de crianças, havia incesto, que era a relação sexual entre parentes próximos. Havia a homossexualidade, que era a prática sexual entre seres humanos do mesmo sexo. Ainda a bestialidade, que era a prática sexual de pessoas, seres humanos com animais. A infidelidade conjugal. Essas características, irmãos, essas terríveis características, basicamente características de perversões sexuais, eram praticadas pelos amorreus. Eles dizem assim, se contaminaram com todas as abominações, dessa maneira contaminaram a terra. E o Senhor recomendava, vocês não devem cair nesses costumes. O povo de Deus nunca deveria cair nesses costumes. O texto de Deuteronômio, de 9 a 14, continua falando das práticas do povo de Canaã. Sacrifícios de filhos e filhas, adivinhações, agouros, feitiçarias, encantamentos, mediunidade, necromancia. E o Senhor recomendava para o seu povo o quê? Sede perfeito como o Senhor é perfeito. Sede perfeito como o Senhor teu Deus. O texto de Levítico 9:11 diz assim, a corrupção total de uma extremidade à outra, de ponta a ponta. A descoberta dos antigos textos ugaríticos da cidade de Ras Shamana trouxe mais informações sobre a religião e a sociedade cananita. Nesses registros mostram que a condenação dessa cultura não era apenas compreensível, mas pelos padrões do Antigo Testamento era totalmente justificável. Basicamente, irmãos, o culto, a religiosidade dos cananeus se fundamentava em relacionamento sexual. A religião cananita se baseava na crença de que os fenômenos naturais que garantiam a fertilidade eram controlados pelas relações sexuais entre deuses e deusas. Assim, eles entendiam a atividade sexual das divindades em termos de seu próprio comportamento sexual e de seus rituais religiosos envolviam práticas religiosas, práticas sexuais religiosas, que tinham o objetivo de incitar os deuses e deusas a fazer o mesmo.
Esse conceito deu origem à chamada prostituição sagrada, na qual homens e mulheres se envolviam em ritos de orgias, tudo como parte de suas práticas religiosas. Portanto, as orgias sexuais eram a prática constante, costumeira da religião cananita. Outra coisa que nos apresenta como hoje terríveis é no sacrifício dos filhos. As evidências arqueológicas confirmam que os habitantes de Canaã ofereciam regularmente seus primogênitos em sacrifícios aos deuses. Na verdade, em sacrifícios aos demônios, a quem adoravam. Pequenos esqueletos infantis esmagados encontrados em grandes jarros com inscrições de votos testemunham da religião degradante dos cananeus, do que isso significava para muitos de seus filhos. Estava chegando, irmãos, agora, com a chegada do povo em Canaã, a chegada do povo de Deus em Canaã, estava chegando o final da graça dos cananeus. Tinha chegado o final da graça aos cananeus. A medida plena da maldade, de uma extremidade à outra, é o que a Bíblia diz. Tudo era absolutamente corrupto e abominável diante dos olhos de Deus. A eliminação dos cananeus, portanto, não foi uma decisão repentina tomada por Deus no momento em que estava prestes a dar a terra a Canaã aos israelitas. Na verdade, os habitantes de Canaã receberam um longo tempo de graça, durante o qual tiveram a oportunidade de conhecer a Deus e seu caráter por meio do testemunho dos patriarcas que viveram entre eles. Os cananeus tiveram todas as oportunidades, mas obviamente as desperdiçaram e continuaram em suas práticas abomináveis até que o Senhor precisou pôr fim a elas. Nós encontramos, irmãos, que o Senhor é paciente, o Senhor é benigno, o Senhor é bondoso. Ele tem paciência, mas a paciência do Senhor Deus também tem um limite. O Senhor Deus não pode tolerar o mal indefinidamente. Dessa maneira, ele seria conivente com o mal, ou seria até cúmplice do mal. Mas veja, o Senhor Deus dá um tempo de graça. Deu um tempo de graça, 400 anos para os amorreus, para que eles se convertessem, mas eles foram cada vez mais se degradando nas práticas religiosas abomináveis ao Senhor. Mas eu queria pensar o seguinte, irmãos, quanto tempo de graça o Senhor tem dado para nós? Para nós enquanto humanidade, mas para nós enquanto seres humanos. Quanto tempo de graça o Senhor Deus tem dado para mim? Tem dado para cada um de vocês? O que é que nós estamos fazendo nesse tempo de graça? Nesse tempo onde é possível arrepender-se, onde é possível pedir perdão e onde é possível ser justificado através do sangue do Senhor Jesus Cristo. Esses eventos bíblicos, irmãos, servem para demonstrar que o Senhor Deus é bondoso, ele tem paciência, mas a paciência do Senhor Deus vai se esgotar um dia. Portanto, nós devemos nos converter verdadeiramente, nós devemos nos arrepender, nós devemos pedir perdão e dessa maneira sermos perdoados, dessa maneira nos apropriarmos da graça do Senhor Jesus Cristo e sermos salvos. Deus abençoe cada um de nós e que neste tempo de graça que ainda temos, possamos aproveitá-lo para nos redimir diante do Senhor Deus e estarmos cada vez mais perto do Senhor Jesus Cristo e perto uns dos outros, aguardando a volta do Senhor Jesus.